certo? Tudo certo? Sim. Isso aí corta, isso aí corta. Pois é. Boa tarde, hoje 2 de junho nós temos na sequência mais um importante episódio aqui do nosso podcast Conversa com Café. Hoje nós temos a ilustre convidada, a nossa Fabiane Tio, aqui do nosso segundo integrado A, né? Nosso segundo integrado da ITEC. E eu diria assim que ela vem prazer um pouquinho, eu diria que quase aquele programa de auditório Casos de Família. Porque o que ela vem trazer aqui é um tema bem diferente mesmo, diferente dos que o pessoal está apresentando, mas extremamente interessante. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Fabiane. Boa tarde. Esse teu assunto, poderia ter escolhido entre vários, mas por que esse em especial? Eu digo que é muito importante para minha família, até que eu queria como recordação, uma lembrança, que né, é importante. Eu acho muito importante falar sobre a família e pesquisar também. Eu pesquisei por árvore genealógica, eu pesquisei no Google árvore genealógica e apareceu bastante sobre a família. Pois é, no Isso caso é muito a importante. família Tio, Isso. A família Tio, né? Pois é, aí tu tens ainda parte dos avós ainda vivos, né? Hoje, Sim. né? Mas eles foram uma das fontes que tu foste buscar essas informações? Sim. Tá, e fora isso, foi via documentos, alguma coisa assim, para fazer esse teu estudo? Isso, alguns foi documentos e outros foi direto, assim. Eu achei por lá, só que não teve alguns, mas eu consegui encontrar por fonte do meu avô mesmo. Sim, então por onde começa as raízes, assim por dizer, da história da tua família que hoje no Brasil? Bom, primeiro foi meus trisavós e tataravós, claro, tinha antes, né? Mas vamos falar pelos trisavós. Eles vieram da Alemanha, foi a Berta Tio e o Eduardo Tio, e eles tiveram filhos, que aí era o Germano, a Ana, o Alberto, o Germano, o Guilherme e o Eduardo e o Pedro. Aí, quem é o meu bisavô é o Germano. Ele nasceu em 1905 e faleceu em 1976, com 74 anos. Então no caso ele nasceu no Brasil. Isso, nasceu Em no Brasil. 1905, Sim, né? Tá, então ele provavelmente era filho de imigrantes, isso. né? Então os pais dele, que seriam no caso teus tataravós, né? Trisavós. Trisavós, eles devem ter vindo, imagino, né? Não sei, aí faltou uma informação, no caso de acesso à informação da tua pesquisa, Isso. né? Mas provavelmente deve ter sido da leva dos imigrantes que estavam lá no período de 1800, ou até no caso aí, final de 1800, vindo para cá. E aí essa família, ele no caso do teu trisavô, ele veio primeiramente para Canguçu. Não. Não, Primeiro ele foi para São Lourenço. São Lourenço. E aí depois ele veio pra cá, pra Canguçu. E aí pegou umas terras lá, umas hectares no Canguçu Velho. E aí Velho. ficou por lá. Aí depois ele foi pro Iguatemi. E depois voltou pro Canguçu Velho e ficou por lá. Aí ele teve vários filhos. Que é o Richard, o Huberto, a Edna, o Bertoldo, que é o meu avô, a Zilda, o Rude e a Elinda. Sim. É uma família grande. Uma família É bem uma grande. família grande, Isso. E a maioria deles, talvez até então, trabalhando a maioria no interior. Sim, na agricultura. sim, Porque eles trabalhava. vieram para a agricultura, né? Os seus antepassados direto para a agricultura, né? Isso. O Germano, que é meu bisavô, ele era quitandeiro. Sim. Ele pegava com a mulher dele, a Udina. Eles pegavam e iam lá fazer alface, pegava e também plantava batata doce, milho. E aí vinham para Canguçu para vender. Muito a ver com produtos que hoje são produzidos na agricultura familiar. Isso, Já daquela época. isso. Muito bem. Ele também vendia lenha. Ele fazia a lenha e aí vendia pra cá, pra Canguçu. Mas era a parte do meu avô que gostava de vender lenha, que ele ia pros hotéis e vendia lá nos hotéis. Sim. E Então ele era um comerciante. Estava lá no interior, mas fazia essa ponte aí. isso, é assim que eles ficavam mesmo, era sempre assim. Sim. Também ele colhia araçá e goiaba. Eles gostavam muito de brincar assim, principalmente o meu avô e o Richard. Eles Sim. gostavam muito de brincar com isso. Brincar de se atirar, eles fugiam só pra comer goiaba e araçá. Sim, mas isso tudo era planta nativa, né? Sim, Que tinha sim, muda- sim. Que ainda tem, muitas coisas Isso. ainda tem, né? Isso. Isso.
Muito bem. Aí ele se casou, o Germano se casou em 1939. Aí depois, passou um tempo, claro, teve os filhos e ele teve o seu falecimento em 1976. A causa da morte dele foi cor pulmonar crônico, enfisema pulmonar e faleceu às 5 horas no dia 12 de junho de 1976. Pô, precisão, né? Na pesquisa, né? E isso aí foi em documentos que pesquisaste para ter essa informação tão exata? Esse foi documento, eu consegui encontrar o laudo médico dele, que ele teve, e também tinha encontrado do Ruchard. Sim. E dos outros não encontrei, não consegui achar, procurei em tudo que é site e não consegui achar. Certo. A Udina, ela nasceu em 1909 e faleceu em 1981. Ela tinha 72 anos quando faleceu. E Ruchard, que é o filho mais velho deles, nasceu em 1930 e faleceu em 2005. Ele também teve uma causa crônica, que era a insuficiência respiratória aguda, doença broncopulmonar obstrutiva crônica, pneumonia e parada cardíaca respiratória. Sim. Aí ele faleceu às 10h45 em 2005 e ele era agricultor também, ajudava. Agricultor. Isso. Ele se mudou para Pelotas, ele tinha se mudado para Pelotas e faleceu lá. Sim. O Huberto, ele também morava em Pelotas, não encontrei muita coisa dele, eu só sei que brincavam bastante, porque o Richard, o Huberto e a Edna, eles nasceram praticamente juntos, era 1 ano de diferença praticamente, e brincavam bastante. Então, na verdade, então, pelo que parece, as famílias moravam perto, quer dizer, talvez os parentes, né? Se visitavam mais seguidamente, então? Digamos que sim. O Bertoldo, que é o meu avô, ele não é o mais novo. Ele também gostava muito de brincar. Ele me disse onde é que ele estudou, que era na Dr. Joime de Farias. Sim. Os professores dele foi a Irminda Nelly e o Villiers Elert. Ele tinha uma oportunidade de um curso técnico, mas ele não quis porque ele queria trabalhar na lavoura. E ele tinha uma carpintaria também, ele gostava muito de fazer esse tipo de coisa. Ele já tinha uma profissão, na verdade, escolhida? Sim, já tinha uma profissão. E era porque ele gostava de fazer? Sim. Depois que ele se mudou pra Coxilha dos Cunhas. Ó, Que ele... pá. Sim. Depois que ele se mudou pra lá. Ele me disse que eles escreviam num quadro com pena. Tempo de escola? Isso, no tempo de escola. Ele estudou até que ano? Quarto ano. Até o quarto ano? Isso. Escreveu com Uma pena. Uma pena? Isso. Tinta? Tinta. Não, tinta mesmo. Uhum. Aí depois, de mais um tempinho, começaram a escrever num caderno mesmo. Ele me disse... De hoje, né? Sim, e a tecnologia de hoje, assim, eu até perguntei pra ele sobre isso. Ele disse que naquele tempo ele usava tamanca de madeira. O calçado que tinha. O calçado que tinha, ele A maioria do pessoal conta isso, que era tamanquinha, solado de madeira, um couro, fazia com couro, fazia, acho que até meio artesanal, né? Sim. E aí o pessoal se queixava muito que o inverno, as geadas, que não era fácil, porque congelava, cortava os dedos do frio, né? Porque não aquecia, né? Não protegia de fato. Né? Isso. Da tecnologia também, ele não tinha como se comunicar direito, ele era só rádio que ele tinha naquela época, era só rádio. E as lembranças dele foram que a mulher do Ruchard, que era a Udina também, por incrível que pareça, ela voou a faca da casa da mãe dele. Ó, então deu um atrito? Isso, por conta das terras, né? Teve uma questão de dissidência por terras. Isso, por causa das terras. Isso foi um caso de herança, no caso? Por causa de herança. Que o Germano, ele já estava com uma doença crônica, e aí ele já sabia que ele ia falecer há pouco tempo, assim. Sim. E aí eles já dividiram os bens. E aí meu avô ficou com menos hectares de terras, e o Ruchard ficou com mais. E meu avô não gostou muito, foi lá, perguntou, e aí correu a facada. Então teve um atrito aí. Isso. Tudo bem. E o Germano, ele também pedia pro Ruchard e pro meu avô, o Bertoldo, para fazerem tijolos. E aí eles fizeram 80 mil tijolos por ano, por safra. Sim. Assim, a safra era mais ou menos assim, de janeiro até abril, mais ou menos. Eles faziam período isso. mais adequado. Isso. E é isso. Pois é, e aí pensando assim, então, tá falando mais agora assim, mais recente, né? Como será que, por exemplo, lá o teu trisavô, né?
quando chegaram aqui, como você que se depararam, com que realidade você que se depararam? Porque hoje alguém vem morar na propriedade no interior, né? Tem escola por perto, tem igreja por perto, né? Tem estradas, tem transporte escolar, né? Tem telefonia que está no interior. Quer dizer, hoje o pessoal do interior praticamente está aqui na cidade, até melhor, dependendo, muito melhor até, porque está com acesso, né? Mas nesse tempo, quando chega lá, os primeiros imigrantes chegam, como é que será que foi isso aí? Acredito que seja só tipo mato, como se diz. Só algumas casas assim, e não eram aquele luxo que tinham, era só na cidade. Sim. E aí eles começaram a fazer as casas dele. Pois é, comentavas comigo aí também sobre que parece que o teu trisavô, né? Isso. Lá, né, quando chegou aqui, eles ajudaram a fundar uma igreja, é isso? Meu avô, na verdade. Teu avô, é o teu Meu avô avô, mais recente. isso. Ele ajudou a montar uma igreja, Martinho Lutero, que é lá da Coxilha dos Cunhas. Ó, está lá na Coxilha dos Cunhas, então. Isso. Então ele foi um dos que ajudou, um dos fundadores, foi isso, né? Sim, foi um dos fundadores. É. E escola? Teve alguma participação, eles tiveram lá, alguma coisa assim, naquela localidade ou não? Não te digo que eles ajudaram a construir. Foi lá na Doutor Jaime de Farias que todos estudaram. Sim. Uns Fica aqui em 7. torno de 8 quilômetros mais ou menos daqui da cidade, né? Não sei te dizer, eu só acho sei que que é ali torno de no Canso Velho. Bem pertinho. Isso. Esse torno de 8, né? Isso aí. Tá. E aí, esses documentos, quais são os documentos de fato que tu utilizou para pesquisa? Eu usei mais sobre a árvore genealógica. Eu achei pelo um documento que eles mesmos tiram foto de lá e mostram. Do Ruchard eu achei 3. Só que um era totalmente difícil de identificar a letra. Sim. E aí eu já nem tentei ler, como se diz. Pois é, e nesse teu estudo, tu estava partindo daqui, no caso, do Brasil, né? Mas também tu identificou que lá, como é na Alemanha, aí tem os teus antepassados lá. Tem. Quantos que tu chegou a identificar? Quantos São 36 mil, mais ou menos. pessoas, no caso, Pessoas do sobrenome Tio. do sobrenome de E aqui no Brasil é 11 mil. 11 mil. E, Isso é bastante, né? e isso é bastante. Bastante, né? E aí, tu vê, eles saíram de uma situação para... Se hoje fosse fazer o inverso, tu no caso, vamos supondo, né? Teria essa coragem de abandonar aqui tudo e ir para outra terra, para outro lugar? Acredito que não. Acredito que não, né? Acredito que não. Porque talvez o pessoal, né, naquela época fez tudo isso porque estava numa situação bastante... A Europa, né? Sim. Estava numa situação muito complicada e imagino que eles não tinham muita alternativa. Né? Talvez né, se deslocaram para outras regiões, até talvez contra a vontade, né? Isso. Mas por uma necessidade maior, né? E havia também uma política toda aqui, né, do governo brasileiro, prometendo 1001 vantagens, né? Porque o governo brasileiro, né, no Império, no final do Império, ele tinha a ideia de povoar também, né? Povoar o interior do Brasil. E a região sul, por exemplo, também, né? Uhum. Então, esse seria uma ajuda dupla, porque a Europa, no caso, de certa forma, numa miséria, uma crise muito grande, resolveria um problema, digamos, exportando, entre aspas, a sua população, que era já grande e estava numa situação difícil de renda per capita, né? E, ao mesmo tempo, o Brasil foi interessante, porque aí o Brasil recebeu pessoas para ocupar e para trabalhar, e mão de obra e tudo, que a gente também era deficitário nisso. Uhum. Principalmente a mão de obra do imigrante, que ela vinha com conhecimento técnico. Então muitos trabalhavam na ferraria, outros trabalhavam na marcenaria, outros tinham conhecimento já das indústrias, né? E por aí afora, né? Então qualificou, digamos, o desenvolvimento econômico também, né? Então foi um momento interessante, né? Talvez hoje não sinta essa vontade, porque hoje a gente aqui no Brasil, graças a Deus, agora a gente tem bastante oportunidade para todo mundo aqui, né? Pois é. E essas fontes, assim, material, por exemplo, fazer um mapa, a árvore genealógica, né? Foi a ajuda de algum site que usaste? Foi. Como é que foi isso? Foi da árvore Da genealógica árvore mesmo. Que é um site mesmo identificado site. por árvore genealógica. Isso. Tá. E é gratuito? Ou tu tem Sim, que é gratuito. pagar alguma coisa? Se eu encomendar o estudo, ou tu já vai colocando os dados e já vai funcionando? É só procurar o nome de uma pessoa que faleceu, que nem, tipo, o meu bisavô faleceu, o Germano, e pesquisar sobre ele. Tipo, entendi. botar o nome dele, a data de falecimento, Sim. se caso tiver,
e o sobrenome. Muito E aí tu já interessante. encontra ele. Claro, encontra vários, né? Sim, Mas só saber o nome da que foi casado. sim. E aí, no caso, o teu trisavô aqui, né? Aqui. Né? O trisavô Esse é o bisavô. O bisavô, né? Isso. O que nasceu em 1905, né? Isso. E aí tu sabe que ele era filho daqui, né? Exato. Exato. E aí, dos documentos que tu tens, o máximo chegou foi aqui, saber. Sim. Não tem data de entrada, por exemplo, quando os primeiros Não. chegaram aqui, nem por onde chegaram, isso não tem. Não tem. Não tem. aparece quase nada assim sobre a Berta e o Eduardo. Não aparece quase nada. Mas Muito aparece sobre o Germano e o Richard. Pois é, e agora com esse conhecimento aí de resgate, né, das tuas origens, a origem da família, né, pretende, digamos, parar por aqui ou tem ideia de, digamos, buscar além? Gostaria de seguir além, procurando mais sobre a família. Uhum. Que eu achei bastante coisa, assim. Eu mais perguntei pro meu avô, Pois é. que já é muito assim, como se diz, né? Ele já me disse bastante coisa sobre eles, me falou sobre os tios dele, me falou sobre algumas histórias que teve. Mas gostaria de procurar mais. Muito interessante. Pois é, e aí, essa iniciativa foi tua, né? Quando buscou os teus avós, né? E propôs isso aí. O que eles acharam dessa ideia? Eles gostaram. Do teu interesse, assim. Meu avô gostou bastante. A avó agora não dá muito pra conversar, que ela teve alguns problemas, Sim. né? Mas o avô gostou bastante. Até não é só eu que tava fazendo esse trabalho, era meu primo também tava fazendo o mesmo trabalho que eu. E ele também tava falando que tinha gostado muito. E ele gosta bastante de contar sobre as histórias de antigamente. Por conta de lembrança, né? Sim. Pois como é que tu vê essa relação, então, hoje, por exemplo, o jovem, na tua faixa etária, por exemplo, e as pessoas lá que estão com seus 70, 80, e essas memórias que estão lá? É muito bom lembrar. Um resgate? Um resgate. Um resgate, né? Tem muita coisa que às vezes a geração às vezes não... Claro, está noutra fase, está noutro ritmo de vida, e às vezes muita coisa que as pessoas viveram, detalhes do cotidiano, eu diria, né? Porque lá no livro de história, a história é macro, né? É a história da política, da economia, né? Mas essas histórias que estão nos bastidores, do dia a dia, a história de casa, eu digo, né? A história de família, de comunidade, essa coisa do pequeno, do cotidiano, né? Está nas memórias dessas pessoas. Isso. E às vezes as pessoas, por alguma razão, às vezes acabam morrendo, ficando velhas, claro, por consequência da vida, e elas acabam levando todo um conhecimento que às vezes não fica registrado, ninguém pergunta, também às vezes não tem para quem dizer, e se perde. Isso. Né? E aí, nesse teu caso aí, parece interessante, porque de certa forma vem fazendo um resgate e vem valorizando, além de conhecer a tua história como pessoa, né? De onde tu vens, para que rumo tu vais, né? Mas conhecer também, valorizar essa bagagem que a tua família tem. Né? Isso é uma coisa diferenciada, eu diria, né? Sim. E aí, até tu estava falando em relação, o que significa isso agora no podcast, essa situação agora aqui? Porque tu está trazendo a história que é a público, agora os seguidores, todo mundo vai saber desses teus detalhes de família aí, né? Sim, sim. E aí, como é que vê isso? Eu vejo que é muito importante. Assim, até que nem eu falo pra vocês, por conta de vocês procurarem mais sobre a família de vocês, de onde é que vocês vieram, né? Eu achei isso muito interessante. E é muito bom trazer aqui sobre minha família, que para incentivar vocês também a procurarem sobre a família, né? É muito importante. Isso. E é um registro, né? Isso. Isso aqui é registro. Vai ficar como falas, lembrança, um registro. Vai ficar para ti, para as gerações que virão e acredito que depois vocês vão assistir talvez o episódio, né? Sim. Os teus avós, né? Eles vão achar, eu penso, né? Vão achar muito significativo. Isso. Essa oportunidade, né? Esse interesse, né? Uhum. Pois e aí então, no contexto de hoje, família, como é que tu vê essa questão então? Família hoje. Porque no fundo tu está mexendo e lidando com o assunto família. Isso. E aí, como é que, nessa conjuntura toda hoje que a gente vive aí, como é que é o teu olhar sobre família hoje? Eu acho que a família sempre se coloca em primeiro lugar, né? Que é muito... Assim, sempre quando tu tá em um momento difícil, a família vai estar ali pra te acolher. Pelo menos a minha é a melhor coisa que eu tive na minha vida. É sempre estar junto comigo, assim, sabe?
E talvez não exista família perfeita. Quer dizer, a gente tem às vezes a ideia de que alguma coisa ou tudo seja perfeito, perfeito, no sentido da palavra, mas acredito que conflitos sempre haverão. Sempre haverão. Qualquer lugar, qualquer Isso. meio, seja família, trabalho, onde for, né? Mas realmente eu concordo que a família é a base. Totalmente base. Tanto que como é que a gente conhece uma sociedade que está bem estruturada? Quando que ela está bem estruturada? Quando que a sociedade que administra bem seus problemas, ou busca os seus sonhos da melhor maneira, quando tem famílias organizadas, famílias estruturadas, né? É o primeiro núcleo, né? Sim. É o primeiro núcleo. Né? Depois aí vem a escola, que é onde a gente entra em contato no segundo momento, né? Aí depois vem o campo do trabalho, né? Esse universo do trabalho, mas a família continua ali, né? A família está sempre do lado, né? Muito interessante, né? Sim. Pois é, e aí, nesse sentido, agora, tá, hoje apresenta aqui o POD, né? Será que a gente vai, até estou curioso depois, será que a gente vai ter algum comentário, alguma coisa a respeito disso? As pessoas que já comentou assim, o que elas te disseram a princípio? Quando comentou, olha, vou preparar o assunto para o POD sobre a história da minha família, né? Como é que foi essa receptividade aí? Que disse que ia assistir. Ia assistir. E era muito bom o contexto, é muito bom falar sobre a família. Sim, muito interessante. Quanto tempo às vezes levou para organizar essas informações aí? Mais Tem o ou teu estudo menos também, né? 2 a 3 semanas. Pra procurar tudo que eu queria procurar, pra perguntar pro meu avô. Sim. Porque a gente não é perguntar assim toda Sim, hora, assim, um sim. dia todo. Sim, Assim, uma conversa perguntar. aqui, Uma outra conversa, lá. isso. Vai compilando isso aí. Isso. Muito interessante. Muito bem. Teria mais alguma coisa a colocar? Que julgo importante? Sim. Ó. Eu digo que o meu avô é sempre uma inspiração pra mim. Sempre foi e sempre vai ser uma inspiração pra mim. Meu pai também, né? Que meu avô, ele entregou um baita serviço pro meu pai, pra ele fazer. Que quando ele tava na Coxilha dos Cunha, ele se mudou pro Alto Alegre, que é onde é que a gente mora agora. Sim. Ele começou com cargas de fumo pra levar pra uma empresa, né? E ele gostou muito de fazer isso. Aham. E aí ele também depois começou com venda de rações e comércio também. E sempre foi uma inspiração pra mim, porque ele sempre falou assim, não, tu tem que trabalhar, tu tem que estudar, tu tem que fazer tudo que tu quer, mas tem que trabalhar. Sempre. Isso. Um exemplo, então ele é um exemplo positivo. Isso. O que é a família, né? Isso. Que é a família, né? Muito bem. Então isso aí é uma coisa que tu vai levar contigo. Sim. Esse Sim. norte, esses conselhos, vamos dizer assim, que ele está te dando. Sim. Muito bem. Perfeito. Mais algo? Acredito que não. Bem, então, podemos fazer um encerramento, então? Sim. Então é isso aí, pessoal. Nós fechamos, então, hoje no dia 2 de julho, né? O nosso primeiro episódio da tarde. A tarde um pouquinho melhor já, né? Vai ter um dia bem frio durante a manhã aí. Mas aí não estamos aqui a nossa segunda escola, né? A gente agradece, né? A tua presença aqui, a tua colocação, né? E acredito, assim, que tudo muito válido, muito importante. E eu diria até inspirador para quem estiver assistindo, né? Peço então ao pessoal que assista aí, depois compartilhe, né? Multiplique, aquele like, né? Comente, né? O episódio de hoje e os que depois virão também ao longo da tarde, tá? Muito obrigado então. Uma lembrancinha aqui, ó, do nosso pod aqui, né? Uma salva de palmas aqui para nossa time, né?